Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, Lições Bíblicas da Editora CPAD, classe de jovens, primeiro trimestre de 2024. A lição de hoje é a lição de número 8, com o tema A Sã Doutrina. Como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando sobre doutrinas, já falamos sobre doutrinas em outros aspectos e hoje nós trataremos da doutrina num aspecto um pouco mais conceitual, mas também dentro das realidades da vida cristã. Lembrando que o EBDemfoco.com está lançando os slides de discipulado da revista de 2 ciclos. E você pode ver na sua tela o cronograma de postagem dos slides. Esses slides estarão disponíveis para assinantes do EBDemfoco.com. E para ter acesso a eles, você precisa fazer login na plataforma do EBDemfoco.com e já na primeira página você vai ter então acesso a todo esse conteúdo. E para mais informações, acesse www.ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Lembrando que se você é aquela pessoa que gosta de ministrar na sua igreja com slides, então seja um assinante do EBDemfoco.com. Isso mesmo, você que gosta de ministrar com slides na sua igreja, seja um assinante do EBDemfoco.com e você terá os slides da revista CPAD 100% baseados na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. É isso mesmo, nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixá-los todos aqui no EBDemfoco.com. Se você se tornar um assinante do EBDemfoco.com, você terá acesso a todos esses slides e você poderá baixar todos eles para ministrar na sua igreja, seja em escola bíblica, em pequenos grupos, seja em cultos de ensino ou sucessivamente. Nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. E o conteúdo da assinatura contém os slides de adultos, slides de jovens, mais bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse o site ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Então é isso aí, vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Judas, no versos 20 e verso 21, que diz assim: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nós temos aqui o conselho do apóstolo Judas, irmão de Jesus, e o ponto principal do conselho dele, da argumentação dele, é que nós devemos, estar conservados ou firmados no amor de Deus. Ele diz: conservai a vós mesmos ou permanecei, estais firmados no amor de Deus. A principal doutrina do Evangelho é o amor de Deus. O resumo da lição diz o seguinte: a sã doutrina vem de Deus e deve nortear a vida do crente. As doutrinas bíblicas, nós já temos estudado isso nas lições anteriores, elas têm por base principal mostrar o caráter de Deus, glorificar a Deus e conduzir o cristão na sua vida agradando a Deus. As doutrinas bíblicas não são apenas conceitos, ainda que elas têm a sua sistematização, mas elas não são apenas conceitos, elas são verdades de Deus para nortear a vida de todo cristão. É por isso que é interessantíssimo que todo crente aprenda sobre as doutrinas fundamentais da Bíblia. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Tito, capítulo 2, verso de 1 a 10. Eu não vou me deter no texto. Como vocês sabem, de costume a gente não se detém no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza faça a análise do texto na sua casa. Então vamos para a nossa introdução.
Nesta lição veremos que doutrina é um termo amplo e precisa ser compreendido dentro de um aspecto específico, e aqui a análise será em torno do que a Bíblia chama de sã doutrina. Vamos discorrer sobre o que se quer dizer com doutrina e sã doutrina, além de enfatizar que a verdadeira doutrina é aquela que procede de Deus, e esta deve ser o padrão de vida de todo cristão, né? Nós iremos nesta lição, primeiro, daqui a pouquinho, estar conceituando o que é doutrina e fazendo a diferenciação entre doutrinas e sã doutrina. É óbvio que dentro desse contexto você já está imaginando que existem doutrinas de vários tipos e que a sã doutrina está diretamente relacionada com a palavra de Deus. Primeiro tópico, o que é doutrina? Lembrando que o EBD em Foco não está mais produzindo os subsídios em PDF da classe de jovens, mas agora nós temos uma outra ferramenta que vai ajudar você a preparar as suas aulas, né? Agora você entra no site do ebdemfoco.com e já na página inicial, se você não estiver logado, vai aparecer, como você está vendo aqui, ó, slides grátis. Se você estiver logado, vai aparecer todos os slides. Mas o importante é o seguinte: nessa primeira página, já na primeira página do ebdemfoco.com, você vai no campo pesquisar e você poderá pesquisar qualquer palavra relacionada ao tema da lição, e você vai ter uma série de conteúdos que vai ajudar você na sua aula. Por exemplo, eu pesquisei, para poder vocês verem aqui na tela, sã doutrina, e eu encontrei aqui o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, né? E nós temos uma série de outras lições, de outros conteúdos relacionados à sã doutrina e à vida do cristão com a doutrina. Então é só você acessar ebdemfoco.com e já na primeira página, na página inicial, você vai no campo pesquisar e pesquise pela palavra, pesquise pela frase ou pela passagem bíblica, que você terá acesso a um conteúdo de qualidade para auxiliar você na preparação e na ministração da sua aula. O significado de doutrina. Vamos lá para o conceito, né? Na primeira lição, estudamos a respeito do conceito de doutrina, e nesta vamos ampliar a compreensão a respeito de doutrina. Então aqui você já pode voltar à primeira aula e fazer um estudo sobre ela, né? Rever a primeira aula, rever a primeira lição, estudar ela, ver os apontamentos que você fez para você entender o que é doutrina. Em linhas gerais, doutrina é um termo que advém do latim doctrina, indica ensino ou um conjunto de ensino, né? O que implica dizer que o ato de ensinar, em certa medida, se refere à tarefa de doutrinar, quer seja uma pessoa, quer seja um grupo de pessoas, né? Então nós já vimos aqui que doutrina no sentido técnico, né, que vem do latim, é ensino. Doutrinar é ensinar. Ensinar é doutrinar. Então, nós estamos vendo que doutrina é um conjunto de conhecimento, é um conjunto de ensinos, de verdades que são ensinados, que são repassados. Por isso que nesta lição nós iremos estudar sobre doutrina e sã doutrina. No sentido geral, doutrina é o ensino, é um ensino de algumas verdades. Essas verdades podem ser verdades absolutas ou verdades conceituais ou contextuais, verdades dentro de um contexto, né? Por exemplo, doutrina política, a doutrina do direito, a doutrina médica, né, que são verdades específicas dentro daquele mundo que os profissionais se dedicam para que eles sigam, para que eles observem essas doutrinas, para que as suas profissões sejam desenvolvidas de forma qualificadas. Quando nós falamos de sã doutrina, nós iremos ver isso mais à frente, nós estamos falando numa diferenciação daquilo que é puramente bíblico para qualquer outra doutrina. A sã doutrina tanto é uma diferença bíblica de outras doutrinas no sentido comum, como uma diferença das falsas doutrinas que
supostamente seriam bíblicas. Quanto ao termo sã doutrina, indica para uma doutrina saudável, em conformidade com as Escrituras, né, o que eu acabei de falar. A sã doutrina, o termo sã doutrina está diretamente relacionado com a fidelidade da verdade bíblica, né? Por que eu estou dizendo fidelidade com a verdade bíblica? Porque existem muitas falsas doutrinas bíblicas. Muitas falsas doutrinas bíblicas, meu? Sim. Olha só, existem, por exemplo, a ideia do sono da alma, que é uma doutrina pseudo-bíblica, né? Eles encontram argumentos em textos, né, em textos que muitas vezes não são bem explicados, são textos difíceis, porque existem textos difíceis na Bíblia, mas existem doutrinas como estas. Doutrinas como, por exemplo, a doutrina de Pelágio, a doutrina de Ário, enfim, tinha uma série de doutrinas que teoricamente são doutrinas bíblicas. Por que bíblica, Melk? Porque são extraídas de princípios bíblicos, mas elas não são boas doutrinas. São doutrinas falsas e elas são o oposto daquilo que a gente chama de sã doutrina. A sã doutrina é aquela doutrina que ela é pura, verdadeiramente bíblica, ela tem a sua origem e todo o seu respaldo bíblico. Por exemplo, quando nós falamos de sã doutrina, a doutrina da santidade, da vida santa, sã doutrina, a doutrina da encarnação de Cristo, da morte, da ressurreição, da ascensão e da vinda de Cristo, são sã doutrinas, são doutrinas que são verdadeiras, puramente verdadeiras. Biblicamente há 3 tipos de doutrina: a doutrina de Deus, a doutrina de demônios e a doutrina de homens. Isso, óbvio, dentro do contexto bíblico, né? Não esqueça que a primeira palavra desse texto é biblicamente, né? Dentro do contexto bíblico, há 3 tipos de doutrina: a doutrina de Deus, que é a sã doutrina, a doutrina dos demônios e a doutrina dos homens. A doutrina dos demônios e a doutrina dos homens estão muito bem alinhadas uma com as outras. A doutrina de Deus é encontrada exclusivamente na Bíblia Sagrada e pode ser compreendido como a expressão da vontade de Deus ao seu povo por meio da sua palavra. Quanto à doutrina de demônios, é preciso dizer que os demônios são mentirosos, enganadores, e eles atuam no sentido de confundir e desviar os crentes, levando-os a apostatarem da fé. 1 Timóteo 4:1, por exemplo, diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Se por um lado a doutrina de Deus é a verdade absoluta, é a verdade que conduz o cristão a uma vida santa, que conduz o cristão ao próprio Deus, por outro lado, as doutrinas de demônios são, sem dúvida nenhuma, influências demoníacas através de determinados ensinos que levam as pessoas a abandonarem a fé. É muito interessante, irmãos, que isso é importante, e o professor deve conversar isso com seus alunos, que assim, na internet e em livros você encontra todo tipo de assunto discutido, entende? Todo tipo de assunto. Mas nem todos são verdades. Há uma série de pessoas na internet com conteúdos que, se você tem acesso, se você começa a se alimentar desse conteúdo, você fatalmente estará abandonando a fé cristã. Essas são doutrinas de demônios. Satanás usa essas pessoas para difundir determinados temas que causa confusão na mente das pessoas e acaba afastando essas pessoas da presença de Deus. Então, é muito importante, o professor deve explorar isso com seus alunos, que vocês tenham cuidado com quem vocês ouvem. Tenham cuidado com quem vocês estão lendo, porque muitas vezes são doutrinas de demônios. Eu conheço pessoas que se dedicaram a assistir e a ler determinados textos de pessoas, e hoje essas pessoas estão praticamente
afundadas numa amargura profunda, beirando ao ateísmo, com uma aversão à igreja e até mesmo uma aversão à Bíblia. Então tenha muito cuidado, né, porque nós estamos falando de doutrina sagrada, sã doutrina e doutrina de demônios. E na maioria das vezes, essas doutrinas de demônios, elas não chegam assim arrebentando. Elas chegam propondo um esclarecimento maior, propondo uma verdade que vai superar todas as outras. E é assim que o diabo trabalha, mentindo e enganando as pessoas para levá-las à ruína. Finalmente, a Bíblia fala também da doutrina de homens, tão letal como a de demônios, pois serve como instrumento de disseminação de heresias e engano. Em 2 Coríntios 11, 14 e 15 diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros também se transfigurem em ministros de justiça, a fim dos quais será conforme as suas, e o fim dos quais será conforme as suas obras. A Bíblia fala da sã doutrina, da doutrina puramente bíblica, da doutrina de demônios e da doutrina de homens. A doutrina de homens e a doutrina de demônios, elas são aspectos da mesma base. Tudo nasce no coração do diabo. Tudo nasce no coração do diabo e todas têm o mesmo objetivo: desviar o cristão de Deus, desviar o cristão da verdadeira doutrina, desviar o cristão do reino de Deus. Então, meus irmãos, se nós tivermos tempo para nos dedicar a alguma coisa, nos dediquemos à sã doutrina. Aprendamos mais sobre Deus e como agradar a Deus. E esqueça as doutrinas de demônios e doutrinas de homens. A doutrina no Antigo Testamento. Tendo em vista que o conceito de doutrina diz respeito a ensino, qual seria a compreensão disso no Antigo Testamento? A expressão doutrina aparece em Deuteronômio como algo que goteja da parte de Deus, e isso no sentido de que os ensinos divinos são recebidos do hebraico lekak pelo povo, ou seja, a fonte não é o próprio povo, a fonte é Deus. Outra palavra que faz alusão à doutrina no Antigo Testamento é Torá, a lei, referindo-se em particular ao Pentateuco, isto é, os 5 primeiros livros da Bíblia. É ensino, é a palavra de Deus sendo ensinada, isso é doutrina. É a verdade de Deus sendo ensinada, isso é doutrina. Que é também muito importante a gente fazer essa diferenciação, que muitas igrejas, nos contextos mais interioranos, mais leigos, confundirem, é muito comum eles confundirem costumes com doutrina. Doutrinas são verdades exclusivamente bíblicas e estão dentro daquele aspecto que são indispensáveis para a vida do cristão. Isso é muito importante. Né? É muito importante. Por quê? Por muito tempo, e ainda há em muitos lugares, esta confusão de costume com doutrina. Quando nós íamos nos cultos tidos como culto de doutrina, havia ali muito mais uma divulgação dos costumes da igreja do que propriamente da sã doutrina, da doutrina bíblica. Então é importante que a gente faça essa diferença. Doutrina, sã doutrina são as verdades eternas de Deus. Os costumes estão relacionados a cada povo. Por exemplo, por muito tempo, em muitos lugares, e ainda há nas igrejas da Assembleia de Deus, a proibição de que seus membros, mulheres, usem joias, adereços, e homens joguem futebol, por exemplo, use bermudas, use determinados cortes de cabelo, barba. Mas isso não é doutrina, porque não há nenhum ensino bíblico consistente sobre essas coisas. Não existe nenhum ensino bíblico consistente sobre essas coisas. E é por isso que isso são costumes. Isso não são doutrinas. Mas o que é doutrina, Melk? Doutrina da santidade, por exemplo. Pureza, vida santa. Isso está difundido na Bíblia de Gênesis e Apocalipse.
Doutrina é a doutrina do pecado, o homem é pecador. Isso é uma verdade incontestável. Doutrina da salvação, a salvação para aqueles que creem em Cristo Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Isso é uma verdade absoluta, absoluta. A morte de Cristo Jesus morreu. A ressurreição de Cristo Jesus ressuscitou. Isso é verdade incontestável. Isso é doutrina. Isso não muda nas igrejas. Não tem como uma igreja assembleia do interior dizer que Jesus ressuscitou e uma outra igreja assembleia de outro lugar dizer que Jesus não ressuscitou. Não é a mesma igreja. Não é a mesma igreja. Ou mesmo que a gente mude de denominação para ser considerado uma igreja legítima, essas verdades fundamentais, elas precisam ser defendidas por todos igualmente. Jesus é Deus encarnado, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e subiu ao céu e em breve voltará. Essa verdade, todas as igrejas idôneas, que são de fato consideradas igreja, elas defendem essa verdade, porque esta é uma doutrina, uma sã doutrina. O significado de Torá é corpo de ensino do qual advém a lei de Deus, indicando os padrões que o seu povo deve adotar para a sua vida, e por meio do qual vêm as instruções e as direções a serem seguidas. Além de apresentar a fonte divina da doutrina e de seu papel instrutivo, o Antigo Testamento apresenta também algumas características essenciais desse conjunto de ensino, tais como a doutrina é pura, a doutrina é boa e a doutrina é transformadora, né? Os costumes não são puros. Os costumes, eles podem até ser bons, mas os costumes não transformam a vida de ninguém. Mas a sã doutrina é pura, é boa e transforma a vida das pessoas. Sendo assim, a doutrina no texto veterotestamentário assume o papel de ser uma dádiva de Deus a seu povo. É por meio dela que ele nos guia por caminhos de pureza, de bondade e de transformação. E nós falamos agora há pouco sobre a diferença entre sã doutrina e as doutrinas de demônio e doutrina dos homens. Olha só uma diferença. A doutrina dos demônios guia os homens para longe de Deus e para uma vida contaminada. Do mesmo modo, as doutrinas dos homens. Mas a doutrina de Deus, ela guia as pessoas por caminhos de pureza, de bondade e de vida nova, de vida transformada. Então, irmãos, qualquer pessoa que você esteja ouvindo, assistindo por aí, que a doutrina dele não leve você por caminhos de pureza, de santidade, de bondade, de amor ao próximo e de vida transformada, essa doutrina não é bíblica e ela não é uma doutrina sã, não é a doutrina de Deus, é a doutrina do demônio. É doutrina de homens perversos, que são, em última análise, instrumentos de Satanás para destruir a vida das pessoas. Se o que você está aprendendo não está levando você a caminhos de pureza, não aprenda, desista disso, desvie-se disso. Se o que você está aprendendo, se o que estão ensinando você não leva você por caminhos de bondade, de amor e de vida transformada, de abandono do pecado, se o que estão lhe ensinando não segue esse caminho, então saia daí, porque isso não é igreja, isso não é sã doutrina. Doutrina no Novo Testamento. A presença da doutrina no Novo Testamento é ainda mais forte, e assim como no Antigo Testamento, há dois termos que são usados a seu respeito. A primeira expressão é de dascalia, cujo significado é duplo, podendo indicar o ato de ensinar ou o conteúdo a ser ensinado, como também a referência a quem se propõe a ensinar aquilo que se deve ensinar. A expressão didascalia está diretamente ligada à ideia de doutrina e com o sentido de ensino ou do conteúdo do ensino e também relacionado a quem ensina. A respeito dos que ensinam, Paulo advertiu sobre a necessidade de que haja dedicação desse ofício como demonstração da elevada importância da transmissão da sã doutrina.
Se é ministério, seja em ministrar. E se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12 e 7. Isso aqui vai diretamente para você que é professor. Um professor não pode chegar diante da sua aula sem um conteúdo pronto. Olha, eu nasci no Evangelho e eu sou crente desde o meu nascimento. Quando eu nasci, meu pai já era dirigente de igreja. Eu fui criado em escola bíblica, tanto que hoje a minha principal ligação na igreja, apesar de liderar outros ministérios, mas a minha principal ligação é o ministério de ensino na escola bíblica. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quantas vezes eu já vi um professor pegar na revista, ler a lição minutos antes da aula? Isso é uma tragédia. É uma tragédia. E isso ainda acontece até hoje. É por isso que muitas escolas bíblicas estão totalmente defasadas, com uma evasão de frequência enorme. Por quê? Porque não há o mínimo de preparo de quem ensina. Qualquer pessoa que ensina, especialmente na igreja, deve ser uma pessoa profundamente, absolutamente dedicada ao estudo. Não tem como você ensinar uma coisa que você nunca estudou. Eu vejo na minha igreja e vejo em outras igrejas onde eu visito, onde sou convidado para ministrar, pessoas que se propõem a ensinar, mas eles não falam coisa com coisa, sem o mínimo de estrutura. Gente, nós não podemos levar o ensino bíblico dessa forma. É necessário, como diz o apóstolo Paulo, se você é um ensinador, se dedique. Mas, Mel, que se dedicar em quê? Em se preparar, em ser o melhor ensinador da sua geração, do seu ambiente, da sua comunidade. Seja o melhor. Estude, leia. É incrível, eu estava vendo alguém ministrar esses dias, um presbítero ministrar com um vocabulário pobre, um vocabulário pequeno, pobre, que numa pregação de meia hora repetia as palavras e os termos dezenas de vezes, porque não há argumento. Então, quem ensina precisa ter um bom vocabulário, precisa ser bom argumentador, precisa estudar, tem que ler a Bíblia. Se você é um professor de escola bíblica e você esse ano ainda não tem o desafio de ler a Bíblia toda, comece esse desafio. Você não pode ser um professor se você nunca leu a Bíblia toda. Você precisa ter dedicação no ensino, e para você ser dedicado no ensino, você precisa estudar. O mesmo apóstolo aborda ainda sobre o conteúdo doutrinário a ser transmitido e ensinando a igreja de Deus. Aqui no EBDemfoco.com nós temos um curso sobre doutrinas, onde você vai aprender as principais doutrinas da Bíblia. Então, você que é professor, faça, por favor, esse curso. Você que é professor, você que é assinante ou ainda não é assinante, procure o EBD em Foco, entre em contato lá no WhatsApp, faça o curso sobre doutrinas. É inadmissível que professores, que obreiros não tenham noção do que são doutrinas. É inadmissível isso. É por isso que nós temos uma pobreza teológica nas nossas igrejas, que são uma coisa terrível de se ver, porque não há dedicação de quem ensina em estudar para ensinar. A segunda palavra é dinaquê, cujo significado é o mesmo da anterior, com a diferença de que essa se aplica exclusivamente aos ensinos de Jesus. É importante destacar que a Bíblia fala sobre a doutrina de Jesus. Afinal de contas, ele é o Verbo de Deus. Jesus foi mestre por excelência e ensinou como nenhum outro. E o conteúdo do que ele ensinou causou admiração e atraiu multidões. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a doutrina de Cristo, além de ser a verdade de Deus, ela era apresentada ou acompanhada de uma autoridade que
especialmente para aquele momento, ninguém jamais havia visto. Porque quando nós olhávamos para os profetas que faziam, os profetas de poder, né, que faziam milagres como Elias, Eliseu, não há na Bíblia uma ênfase no ensino por eles. Eles eram homens que eram guardadores, né, eram arautos, defensores da guarda da lei. Mas eles não eram exímios ensinadores. Eram homens cheios de poder, mas não eram exímios ensinadores. Jesus, ele tinha esses dois aspectos. Além de ser um exímio ensinador, com uma capacidade extraordinária que encantava e espantava as pessoas, ele fazia isso com uma autoridade que ninguém fazia. Especialmente o contexto de Jesus era o contexto dos fariseus, dos mestres da lei, que eram engessados, né? Que eram aqueles ensinadores engessados, sem graça, que as pessoas viam na cara deles e no tom de voz deles que eles ensinavam uma coisa que era verdade, mas eles mesmos não viviam, não tinham nem poder e nem autoridade moral para ensinar aquilo que eles estavam ensinando. Diferente de Jesus. Jesus tinha tanto o poder que curava as pessoas, como autoridade espiritual e moral para o que ele estava ensinando, porque ele vivia aquilo que ele ensinava. Não havia nele nenhuma mancha. E assim deve ser todo ensinador. Procurar sempre ser um exemplo daquilo que ele está ensinando, que é o que a palavra de Deus diz, que o obreiro deve ser achado fiel. Segundo tópico. A doutrina vem de Deus para os crentes. A doutrina vem de Deus. A doutrina tem as Escrituras Sagradas como sua fonte, mesmo porque a Bíblia é a palavra de Deus, que cumpre o papel de testificar a respeito de tudo aquilo que o homem precisa e é capaz de saber a respeito do Criador, né? Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Paulo está dizendo a Timóteo, e é muito interessante isso aqui, porque ele está nos ensinando uma coisa sobre a integralidade da Bíblia, né? Porque alguém pode argumentar que nem tudo na Bíblia é proveitoso, mas Paulo está dizendo para Timóteo, toda a Escritura que é divinamente inspirada, no caso, a Bíblia é divinamente inspirada, toda ela, né, é útil para a nossa correção, para a nossa instrução. Ela é proveitosa para nos ajudar a ter uma vida que agrada a Deus. Toda a Bíblia, ela é divinamente capaz de responder às perguntas da humanidade, né? É proveitosa para ensinar, para dar conhecimento, para redarguir, né, que é dar resposta, para corrigir, né, que é endireitar a pessoa, e para instruir em justiça, para ensinar, para dar conteúdo. Gente, depois de a gente ver esse texto, não é possível que principalmente os professores e obreiros não sejam pessoas dedicadas à leitura da palavra. Diante dessa afirmativa, surge a pergunta: a doutrina vem de quem? Para fazer o que ela faz, ensinar, dar resposta, corrigir e instruir em justiça, de quem vem essa doutrina? De quem? Há doutrina de homens, doutrina de demônios e doutrina de Deus. Quanto à doutrina de Deus, ela também tem sido chamada de doutrina bíblica, pois conforme o termo indica, todo o seu conteúdo é apresentado pela Bíblia Sagrada, que além de ser a palavra de Deus, toda ela é aplicável para o ensino dos homens em todas as áreas da sua vida, além de atuar na preservação da perseverança e da esperança no Senhor. Portanto, a doutrina cristã tem Deus como a fonte. Romanos 15:4 diz: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tantas verdades bíblicas que são negligenciadas por nós. Gastamos tanto tempo assistindo filmes,
séries nas redes sociais ou lendo qualquer outra idiotice, enquanto que deveríamos estar aplicados à palavra de Deus. A doutrina é para os crentes. O apóstolo Paulo afirma que o Senhor conhece os que são seus. O que faz de uma pessoa ser considerado propriedade de Deus e outra não. Jesus garantiu aos seus discípulos que eles seriam os seus amigos à medida que obedecessem aos seus ensinos. João 14:15 diz: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Quando Jesus, lá em João 8, se eu não estou enganado, teve aquele debate com os fariseus, e eles argumentando que não eram escravos porque eles eram filhos de Abraão, a resposta de Jesus foi: vocês têm por pai o diabo, porque vocês fazem a vontade do diabo. Então olha só a argumentação do comentarista aqui. O que faz de uma pessoa ser considerada propriedade de Deus e outra não? Jesus foi bem claro: vocês serão meus discípulos se vocês obedecerem a minha palavra. O que nos faz, ou pelo menos evidencia que nós somos propriedade de Deus, é a vida de obediência a Ele que nós vivemos. É por isso que eu disse agora há pouco: não aceite nenhum ensino que não conduza você a uma vida de pureza, a uma vida de amor e de transformação. Isso não vem de Deus. Os ensinos de Jesus nos levam a isso, a vida transformada, a obediência a Deus como propriedade dele. A verdade eterna desses ensinos não foi revelada a todas as pessoas, mas àqueles que, na condição de discípulos de Jesus, se interessam em conhecê-lo. A distinção entre os que amam a lei de Deus e os que não amam está presente também no Antigo Testamento. Nós vemos isso lá no Salmo 1, né? Você pode ler o Salmo todo que você vai entender essa argumentação. Se considerar apenas o tema da santidade, que é parte da doutrina bíblica, é possível perceber que ela é uma exigência apenas ao povo de Deus. Não se espera que o ímpio, que não é nascido de novo, seja santo, né? Seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isto espera-se de quem é nascido de novo. Ao passo que dos pecadores é exigido que se arrependam, que nasçam de novo, né? Arrependam dos seus pecados e nasçam de novo, como diz Atos 13:19: arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ao novo nascido exige-se e espera-se que ele viva uma vida de santidade. Ao não convertido, espera-se que pela doutrina, pela sã doutrina, pela palavra, ele se converta, se arrependa e nasça de novo. Portanto, a doutrina bíblica é um conjunto de ensinos divinos, destinados exclusivamente a quem ama a Deus e pertence ao seu povo. Porque a ideia é conhecer a Deus, amar a Deus e obedecer a Deus. A entrega da doutrina. Aqui é importante pensar sobre os meios usados por Deus para que a sua doutrina fosse entregue ao seu povo ao longo da história, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento é possível encontrar os seguintes instrumentos pelos quais Deus difundiu os princípios doutrinários ao seu povo. Os sacerdotes, com a responsabilidade de ensinar os princípios de Deus a Israel, a fim de preservar a santidade do povo, né? Era a classe de liderança religiosa, que tinha toda essa responsabilidade de ensinar a lei, né? A lei foi recebida de Deus por Moisés, dada ao povo, mas foi instituído essas lideranças que faziam o ensino da palavra de Deus, né? Que é importante. Essas verdades precisavam ser difundidas, precisavam ser pregadas, né? Precisavam ser obedecidas. Os levitas também tinham a função de ensinar a lei de Deus, né? Muitos reis de Israel usaram os levitas, né? Na reconstrução do culto. Esdras e os levitas liam a Bíblia para o povo. Os profetas que receberam a mensagem de Deus e as transmitiram ao povo, né? Hebreus 1:1 diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nós falou nesses últimos dias pelo Filho, né? Deus
usou seus servos para transmitir a sua palavra. Fato é que ninguém pode dizer que não ouviu a palavra de Deus daqueles que os acompanharam nos seus tempos. E os pais que receberam a responsabilidade de transmitir os ensinos da lei aos filhos. Isso aqui é muito interessante, inclusive o texto aqui de Deuteronômio 6, e nós falamos agora há pouco, acabamos de falar, na verdade, que no Velho Testamento, por exemplo, os sacerdotes, levitas, profetas tinham responsabilidade divina de ensinar a lei. Mas essa era uma responsabilidade muito mais num contexto abrangente, porque o contexto específico próprio, o contexto doméstico de ensinar uma criança, por exemplo, era a responsabilidade dos pais, que aliás é uma coisa que ainda hoje os pais tentam terceirizar, né? Eu lido com jovens e lido também ministro na escola bíblica e percebo isso, que há um distanciamento da maioria dos pais quanto ao ensino bíblico de seus filhos. Isso é uma coisa inegável, apesar de parecer absurdo e de ser absurdo, né? Isso é uma verdade incontestável. Há uma terceirização dos pais do ensino bíblico para os filhos colossal. Há muitos pais, inclusive, que procuram matricular seus filhos em colégios particulares cristãos, onde tem um envolvimento maior com a palavra de Deus, justamente porque ele não tem interesse ou condição, não sei, eu acredito que é interesse, discernimento, porque condição todo mundo deve ter de ensinar o próprio filho a temer a Deus. O Novo Testamento apresenta alguns instrumentos por meio dos quais a doutrina foi difundida, como, por exemplo, os apóstolos, os obreiros chamados por Deus e reconhecidos pela igreja, e os discípulos de Cristo em geral, né? Nós vemos o livro de Atos e as cartas de Paulo, que mostram, né, de forma muito clara os apóstolos sendo usados por Deus para difundirem o evangelho por todo aquele mundo conhecido. Portanto, uma vez que a doutrina pertence a Deus, ela vem dele por meio de instrumentos escolhidos pelo Senhor, para que seja entregue aos crentes, que aliás também é um fator importante. A gente lembra da conversão de Cornélio. Cornélio era alguém piedoso, que o anjo visitou e disse, né, a ordem do anjo foi para ele mandar chamar Pedro, porque Pedro iria dizer o que ele deveria saber para ser salvo, né? Então, aqui mostra, né, nesse evento, que a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, de ensinar as doutrinas, de pregar o evangelho, são de nós, seres humanos, e não de homens ou de quem quer que seja. Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade, especialmente nós pais, não podemos terceirizar a responsabilidade de ensinar nossos filhos a temer a Deus. A doutrina é a base da conduta do crente. A doutrina como referência para o crente. O ser humano sempre vai buscar uma referência, quer seja no exemplo de alguma pessoa, quer seja num conjunto de princípios pelo qual ele possa ser guiado. Esse é um dos motivos porque o escritor da carta aos Hebreus orientou seus leitores a olharem para Jesus Cristo. Hebreus 12:2, olhem para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Então, o nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo. O nosso alvo não é uma denominação, o nosso exemplo não é um conjunto de regras, não é um conjunto de costumes. E a doutrina bíblica, ela é essencialmente o próprio Cristo, o Verbo encarnado. Então, o nosso alvo é sempre Cristo. Nesse caso, qual deve ser o ponto de referência do crente no que se refere ao conjunto de princípios pelo qual ele deve nortear os seus pensamentos e suas decisões e as suas ações? O salmista testemunhou que a palavra de Deus é luz para o caminho dos que se submetem a Deus. O próprio Cristo é o Verbo encarnado. O próprio Cristo é a palavra de Deus. Sendo assim, uma vez que doutrina é o conjunto de ensinamentos bíblicos e que deve ser obedecido pelo crente, ela serve como referencial e cumpre um papel semelhante ao da luz que ilumina o caminho, evitando acidentes, erros e permitindo correções quando necessário. Desse modo, a doutrina bíblica serve de referência ao crente diante da escuridão do pecado
que marca este tempo, assim como é a fonte preservadora de sua fé no enfrentamento de seus mais variados conflitos, né? A verdade de Deus para nós, né? A Bíblia, né? A sã doutrina é a vontade de Deus para nós. É tolice negligenciarmos a leitura da Bíblia, porque é nela que nós encontramos o direcionamento para nós conhecermos melhor Deus, servirmos melhor a Deus, sermos melhores pessoas, amarmos mais, vivermos em paz e termos a certeza da vida eterna. A vida cristã e suas responsabilidades. Lembrando que o ebdenfoco.com não está produzindo mais os subsídios em PDF da classe de jovens, mas nós temos essa nova ferramenta, que são aqui os slides gratuitos, né? Você acessa lá a página inicial do ebdenfoco.com e você vai encontrar lá slides grátis ou todos os slides, dependendo se você vai estar logado ou não. E aí você vai lá na área de pesquisa e então digite o nome, o termo ou a passagem bíblica e você vai encontrar uma série de conteúdos que vai auxiliar você na sua aula. Por exemplo, eu fiz aqui 2 buscas, né? Eu fiz buscas sobre vida cristã e sobre responsabilidade. Vida cristã, eu encontrei aqui, conselhos valiosos para a vida cristã e a estima pela liderança, ética cristã e vida financeira, está dentro do contexto, e responsabilidade, as responsabilidades da igreja com os missionários, a responsabilidade é individual e outros conteúdos que estão relacionados. É só você acessar www.ebdenfoco.com. A vida cristã pode ser analisada sobre diferentes aspectos, inclusive sobre a expectativa que há em relação à vida de um cristão, que o torna responsável diante de Deus, de si mesmo e da sociedade. O cristão tem que refletir o caráter de Cristo, principalmente por meio da sua forma de viver, como demonstração da verdadeira transformação. E nós vemos falando direto, né, desde o início dessa ministração, sobre o poder da doutrina, da sã doutrina, o poder da palavra de Deus, de conduzir a pessoa a uma vida transformada, né? Segundo Coríntios 5:17 diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos, né, com este conhecimento, né, entender que a vida do cristão é uma vida nova, é um viver novo, segundo a vontade de Cristo. Essa responsabilidade é bem compreendida se considerar o fato de que os cristãos são denominados de sal da terra e luz do mundo, como nós vemos em Mateus 5:13-16. Assim como o sal e a luz, o crente deve buscar beneficiar outras pessoas em detrimento de si mesmo, né? Nós vamos sempre ser esses canais de bênçãos para as pessoas nesse mundo. Se o crente deixar de cumprir o seu propósito, ele perde a razão de sua própria existência. O cristão deve ter uma vida vivida na luz para que as suas obras sejam vistas e conhecida dos homens, com a finalidade de que Deus seja glorificado. E isso só será alcançado mediante a preservação da palavra da vida. Mateus 5,16 diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Ou seja, é impossível que nós consigamos viver uma vida exemplar, que nós consigamos ser de fato luz do mundo e sal da terra, sem a palavra de Deus. Parece estranho? Parece estranho a gente dizer isso, mas é o que mais nós vemos. As pessoas quererem serem cristãos, serem luz do mundo, sem a Bíblia. Isso jamais irá acontecer. Nós precisamos colocar em nossa mente, em nosso coração, e o professor deve explorar isso com seus alunos. Nós não seremos os instrumentos de Deus nessa terra como Ele quer, se nós vivermos distante da Bíblia. A conduta do crente em seus relacionamentos. A sã doutrina indica o caminho ao crente quanto à sua conduta, mas não é só isso. Ela também dá as condições necessárias para que isso seja possível, principalmente no que se refere aos relacionamentos. É importante destacar que a qualidade de vida cristã é medida pelas ações e reações diante dos obstáculos e dificuldades
da vida. Isso é muito importante, porque pela palavra de Deus, lembrando, né, que nós lemos lá de Paulo a Timóteo, toda a escritura divinamente inspirada é útil para nos ensinar, para nos iluminar, para dar as respostas que nós precisamos, né? Então, nós não podemos viver sem a Bíblia. Como que nós queremos ser luz do mundo, sal da terra? Como que nós queremos ter uma vida de paz e tranquilidade de consciência se nós estamos longe de quem pode nos ensinar? Os principais testes que podem revelar a qualidade da vida espiritual de um crente ocorrem em seus relacionamentos interpessoais, nas mais variadas áreas de sua vida. Seguindo nessa mesma linha, ao escrever a Tito, o apóstolo Paulo demonstra que a sã doutrina orienta e capacita o crente a desenvolver bons relacionamentos, fazendo com que os mais jovens tenham os mais velhos como ponto de boa referência e fonte de ensino, né? Isso é verdade, acabei de falar, né? A Bíblia, né? Paulo escreve a Timóteo dizendo isso, que toda a escritura divinamente inspirada é útil para nos direcionar. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, o salmista está dizendo para coisas pequenas, né, de agora, para aquilo que os meus pés já estão em cima, para aquilo que já estão debaixo dos meus pés, a tua palavra é lâmpada, né? É lâmpada. Para aqueles momentos imediatos, momentos pequenos da vida, a tua palavra me ilumina, mas também me ilumina para aquelas coisas grandes, para os projetos a longo prazo da minha vida. Não é só para um momento, é para um momento e para toda a vida. No bom uso das palavras para com as pessoas, na relação amistosa que deve haver entre líderes e liderados, visando sobretudo que o diabo não encontre o que possa usar como arma contra o crente. Então a palavra de Deus é útil para o nosso viver, para o nosso bom viver. Conclusão: a sã doutrina serve ao crente como luz para o seu caminho e escudo de proteção contra os ataques do inimigo. Por isso, aprendemos a respeito da importância da sã doutrina, pois ela vem de Deus, cujos princípios são destinados aos que pertencem ao Senhor e que visam oferecer-lhe direção e condição para honrarem tudo que fazem em todas as áreas da vida. Então é isso aí, chegamos ao final de mais uma lição. Você que usa os slides produzidos pelo EBD em Foco, tire uma foto quando você estiver ministrando e nos envie para os nossos registros. E para mais informações, acesse ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp.